Fala galera, aqui é o Turcão, do Samir Turcão, Nutrição e Performance. Hoje a gente vai falar de um território totalmente diferente, né? Hoje eu quero falar com vocês aquilo que quase ninguém tem coragem de explicar, muito menos aprofundar. Porque você treina, se dedica, faz dieta e às vezes o resultado simplesmente não vem. E por alguns corpos responde muito, outros corpos travam. E tem tanta gente perdida entre hormônios, aeróbico, déficit, libido, retenção, sono, e acaba ficando ainda mais perdido e, né, não sabe por onde começa, por onde vai, o meio caminho, fim, etc. Hoje nós vai direto no ponto: fisiologia, performance, hormônios, erros ocultos e principalmente o contexto real do que realmente acontece, do que a gente trata, né, no tete a tete ali há 15 anos falando sobre isso. Então vamos lá, respira fundo, aumenta o volume e bora começar. Bora. Então, Samir, por que algumas pessoas treinam anos, mas nunca ativam a musculatura? Porque o que a gente é o famoso, nós chama de consciência corporal, né? Porque ele não tem um contexto neuromuscular. Então a gente resume falando, a gente fala nesse modo popular aí, né, que ela não tem consciência corporal, mas é porque a consciência corporal é a medida que você tem a consciência de jogar o estímulo no músculo alvo. Então você tem que ter uma consciência, né, neuro, de conseguir jogar um impulso naquele músculo que está sendo executado. E você saber executar da forma que você vai só recrutar esse músculo que está sendo recrutado. Então, são duas situações. A situação de neuro, que você concentra e joga todos os seus impulsos naquele músculo que vai ser trabalhado Trabalhado. naquele momento, e a execução para você conseguir estabilizar e jogar todo, né, todo o aporte sanguíneo ali, toda a concentração no músculo que está sendo trabalhado e não utilizar os músculos que a gente podemos chamar de Facilitadores? não os músculos adjacentes, né, que a gente vai fazer que eles vai complementar, porém tirando O aquele banco. músculo alvo. Então, por exemplo, eu estou fazendo um exercício para dorsal. Se eu não tenho a consciência de jogar só todo para o meu dorsal, eu acaba que eu vou fadigar primeiro o meu bíceps do que Acontece. o dorsal. Então eu acabo não ativando nunca o meu dorsal. Por quê? Porque os músculos menores acabam entrando na jogada antes do tempo e fadigando primeiro, porque é um músculo muito pequeno e o dorsal, por ser um músculo grande, requer uma carga maior, uma concentração maior, né, uma repetição maior, e você acaba fadigando primeiro o bíceps e não dando conta de dar continuidade. Então é mais ou menos um exemplo bem rápido do que nós estamos falando. Então, à medida que você consegue concentrar, jogar toda a sua concentração neuro ali no músculo que está sendo trabalhado e consegue executar de uma forma de não utilizar os menores músculos e músculos que não fazem parte daquele grupo muscular que está sendo recrutado, é onde você começa a ter mais desenvolvimento. Aí fala assim, o aluno fala, eu comecei com você só tem 3 meses, eu já vi uma grande diferença. É essa a charada. Porque geralmente quando a pessoa está se treinando sozinha, geralmente ela não. E ela não é do ramo, não é da área, e não tem muito tempo de bagagem de treino, ela não criou essa consciência corporal que favorece ela jogar o estímulo no músculo que está sendo executado. E acaba que ela fica ali estagnada, sem desenvolver alguns músculos e outros por ser recrutado demais. Porque só senta ali, né? Puxa, empurra e não tem a consciência do que está sendo trabalhado. Só faz a repetição do movimento. Né? Então é mais ou menos isso. É você fazer um dorsal sem usar o bíceps, é você fazer um supino reto sem usar os ombros e etc. Certo. Como diferenciar overhead? Pode ser para 3. Ops, pode ser, né? Para três. Por que mulheres com dieta e treinos certos ainda têm dificuldade de hipertrofia? É porque tem um limitador maior que é o hormonal, né?
nós precisamos ter sempre essa preocupação que a mulher já tem esse limitador que é o aporte hormonal, né? Se ela toma um anticoncepcional, acaba que ela baixa demais a testo. Abaixa demais a testo, sobe a progesterona. E aí acaba que, fazendo essa inversão, você tem um aumento do cortisol e uma baixa da tireoide, que faz ela ficar lenta. Então você deixou todo o cenário não propício para melhora da estética corporal. Você deixou ele totalmente o oposto do que você precisa para você almejar um resultado na esfera fitness. Então, se você baixou o seu hormônio da testosterona, que é o principal construidor de músculo, se você aumentou a progesterona, você vai ficar ali numa situação que não vai aguentar sentir estímulo, não vai aguentar dar estímulo forte, não vai aguentar pressão, não vai aguentar carga, não vai aguentar, porque você está numa situação ali que vai ficar bem a flor da pele, bem. E com a tireoide lenta, metabolismo lento, cortisol alto, você não vai ganhar e vai manter a sua retenção alta, vai manter Gordura, gordura nos principais abdominal. lugares, que é abaixo da barriga, no quadril. Então você estar totalmente propício ao oposto que você almeja. Então, se não tiver uma preocupação de fazer todo esse aporte hormonal, não estou dizendo para você tomar hormônio, estou dizendo para você ir fazer um exame e ver como que está as suas taxas hormonais, para ver se ela está tudo no caminho que você almeja, porque você pode estar fazendo a dieta, pode estar treinando bem, mas os seus hormônios não estão propícios para te dar a resposta que você almeja naquele cenário. Isso. T3 mal ajustada trava resultado mesmo com treino e dieta perfeita? Sim, com certeza. Porque ele não. Porque sem o T3 você não vai ter um metabolismo eficiente. Tanto de força, como de constância, como de lipólise, como de tudo. Então você não vai ter um metabolismo, vai ficar lento. Então você não vai conseguir eliminar gordura, você não vai conseguir melhorar a sua dieta, você não vai conseguir melhorar o seu treino. Então é como fosse um boliche, né? Você joga no pino, o pino vai derrubando os outros, que aí vira todo emaranhado. Então, esse T3 mal ajustado vai bagunçar todo o restante. E assim, a gente tem um grande problema que, pelo menos nós aqui, que eu estou falando de Goiânia e Goiás, nós estamos numa situação centro, que aqui a gente não tem com facilidade o consumo daqueles Iodo. alimentos que vai me proporcionar o aumento natural ali do meu T3, né? Que é alguns derivados de iodo, algas, etc, etc. Então eu tenho que suplementar. Mas aí a pessoa tem aquele negócio na cabeça, por quê? Porque há muito tempo atrás os fisiculturistas usavam T3 muito alto para baixar a percentual de gordura. Aí depois diziam que faziam uma desregulação na tireoide, no eixo tireoidano, que não sei o que, não sei o que. Mas é assim, nós estamos falando de extremismo. Lá eles consumiam, vamos supor, 200 microgramas, aqui você vai consumir 15 microgramas. Então o fisiculturista aqui estava consumindo 200 microgramas para ele chegar no que ele almejava, e você vai consumir 15 microgramas, mais ou menos, para você entender. Entendeu? É 10% mais ou menos do que o cara consumia lá no atleta consumia. Então é totalmente diferente. Você vai consumir mesmo só para melhorar, é como se fosse uma suplementação para melhorar esse T3 seu. É diferente de desregular a sua tireoide usando dosagens altíssimas, igual eles usavam naquela época. Hoje nem se usa mais desse jeito. Sem contar que o número hoje em dia de pessoas que têm deficiência de T3 é muito maior e não é tratado pelos médicos, né? É ignorado. É porque nós, querendo ou não, nós temos muito essa situação bem desagradável, que hoje os médicos não tratam
a causa, né? Eles só remediam a doença. Você chega Os com a doença. sintomas. Você chega com sintoma, ele vai lá e remedia o seu sintoma, te manda para casa. E a partir disso, se for necessário você ficar com remédio contínuo por resto da vida, você vai ficar. Você chega lá com um início, um pré-colesterol, uma pré-diabetes, ele não trata a causa. Nenhum trata a causa. Já te passa um remédio ali para baixar aquela taxa e você fica refém desse remédio por resto da vida, né? E a indústria farmacêutica bancando essa porra. Então, eu vou entrar nesse mérito, mas é mais ou menos resumido o que acontece. Então, por que eles não mexem com isso? Porque vai mexer em muitas coisas que ele teria que investigar lá na frente por que tá ocorrendo isso. E ele não é isso que ele quer. Porque o problema de muitos não é treino, é recuperação. Então, principalmente nos dias de hoje, né? Nós hoje nos deparamos com um estresse cotidiano muito, né, muito grande e que faz cada dia mais as pessoas descansarem menos e ter um sono de qualidade ainda menor. E se você não tem um descanso para ter a recuperação daquela fibra muscular, porque o dano inicial é uma microlesão. Mas mesmo sendo uma microlesão, ele tem que ser feito esse reparo. Se esse reparo não é feito, com o passar do tempo, ele vai virando crônico. Se ele vira crônico, ele passa a ser uma lesão. Aí ele passa a ser uma grande lesão. Aí, a partir que ele passa a ser uma lesão, ele já entra numa inflamação. E a partir do momento que ele entra em inflamação, ele já entra no processo de retenção. Então, um vai encadeando o outro. Então, se ele dorme mal, ele não recupera a microlesão. Se ele não recupera a microlesão, ele faz uma inflamação. Se ele não trata a inflamação, ele aumenta o cortisol e libera líquido para tentar combater essa microlesão que está ali, já não sendo mais entre o olhar do corpo, sendo priorizada. Porque você não está dando o descanso que precisava para recuperar. Não deu descanso para recuperar, virou uma inflamação. Virou uma inflamação, vai jogar líquido para ajudar a combater. Jogando líquido vai aumentar o cortisol. Então toda essa cadeia vai fazer com que você não tenha resultado. Então não é que é simples, mas também é fácil de entender. É como você foi lá, fez um machucado e não deixou ele cicatrizar. Foi e machucou de novo. 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 Aí você vai entender que o que eu tô falando, que aí não faz sentido. Faz sentido toda hora você tá com um machucado aqui, toda hora você arranca aqui e abre o machucado. Esse machucado vai sarar ou não? Não vai sarar. É a mesma coisa que você está fazendo. Você foi lá, fez uma microlesão, não descansou, não quebrou. Aí você não recuperou. Porque ele precisa recuperar, porque a recuperação é como se tivesse aqui, rebentou, vem e passa uma fita isolante. A fibra do músculo aumentou. E assim vai aumentando, cada pontinhos vai aumentando, que aí vai aumentando o volume muscular. Então o processo já é lento. Se você não ajuda o processo que é lento, você transforma ele em um problema maior ainda. Demonizar a insulina é burrice? Claro, claro, claro. Você tem que entender que a insulina é o mais anabólico que existe. É o hormônio mais anabólico que a gente produz. É o que te faz crescer. Pai, é o que te faz crescer, pai. Se você é contra a insulina, você se fudeu, você não vai crescer. Se você não entendeu que a insulina que é o que faz você crescer, então você não entendeu nada. Você pode parar e procurar outra coisa para você fazer. Porque é a insulina que vai fazer você crescer, pai. Então, se você não trata toda a sua sensibilidade insulínica para você jogar o carboidrato na hora certa, para dar os picos de insulina na hora certa, para estimular, não vai crescer, pai. Você vai continuar frango. Você vai continuar frango. Infelizmente, se você não entender que a insulina tem que ser trabalhada a seu favor, você vai continuar frango. Infelizmente. Não, e vários outros problemas, né, que causa. Por que pessoas engordam comendo o que antes emagreciam? Porque, como eu sempre falo aqui, nosso corpo ele se adapta. Então, ele tem o poder de se adaptar em tudo. Então, o primeiro estímulo que você deu na academia não vai ser mais como a segunda vez. Você começou a academia,
Você deu um pão. A segunda vez você parou e voltou. Ah, não, tem memória muscular. Memória muscular é meu ovo. Não existe isso, pai. Isso é conversa enfiada. Memória muscular? Não, a memória tá aqui. O músculo tá aqui. O que que é memória muscular? Não. Não é que você vai crescer mais rápido. É que você vai já sabe executar um supino. Você não vai deixar a porra do supino cair, meu parceiro. Você já sabe que você vai sentar, vai fazer a medição, o ombro com 45, ângulo com 90 graus aqui nos cotovelos, pegou, desceu no mamilo, subiu, pá. Você já sabe. Isso é memória. A memória é porque você já sabe executar a porra do exercício. Mas não quer dizer que você sabe executar o exercício, que você voltando para a academia, o seu processo vai ser mais rápido que o antigo. Pelo contrário, vai ser mais lento. Você vai ter as dores todas iniciais, mas seu corpo já criou uma resistência naquilo ali e não vai ser o mesmo estímulo que você vai dar, que vai ser igual foi a primeira vez. Então esse negócio que tira da cabeça esse negócio de memória muscular que não existe. Isso é conversa de internet. Existe, você tem a memória que você já aprendeu a fazer aquele exercício e você sabe fazer ele ainda. É igual andar de bicicleta. Você andou uma vez, você pode precisar ali só pegar o reboleio do negócio, mas você já sabe andar. É a mesma coisa na academia. Você já sabe fazer o agachamento. Você só tem que ir lá e fazer de novo para você pegar o ritmo. Simples. Mas não quer dizer que isso vai favorecer você a voltar ao shape mais rápido. Não, senhor. Pelo contrário. Então, o que acontece? Se você já adaptou, já mudou tudo. Mudou sua microbiota, mudou seu hormônio, mudou sua sensibilidade insulínica, mudou seu gasto energético, mudou tudo. Então, se você não ir mudando as estratégias, você vai ficar estagnado. Porque todos os receptores da primeira leva já foi utilizado, já saturou. Então, você tem que procurar novos receptores, então você tem que procurar novas estratégias. Então, você fazer sempre a mesma coisa vai funcionar? Talvez não. Com certeza não. Por isso que existem nós profissionais que damos as estratégias certas no momento certo que você precisa. É sobre isso. A gente tem um caso próximo da gente que faz muito isso, né? Ele foi no médico muitos anos atrás. Esse médico passou uma dieta de menos de 1.000 calorias, acho que era 800 calorias para ele. E ele perdeu aqui uns 10 quilos, na época, não lembro. E ele fica com essa resistência, né? Ah, quando eu quiser perder peso de novo, eu vou fazer aquela mesma dieta. E quantas vezes ele repetiu essa dieta e ele não perdeu esses 10 quilos? Por quê? Porque o corpo dele não aceita mais aquilo lá. Porque na verdade foi assim, né? Essa matemática até é interessante, porque não é que ele não perdeu mais, é porque ele já está chegando num ponto que ele não tem mais massa para perder. Ele já desacelerou tanto, né? O organismo porque dele. Porque cada vez que ele vai e volta, ele perde tanta massa e mantém a gordura que o corpo já não nem massa mais, o corpo tá jogando fora. Falou, esse cara realmente ele é maluco. Esse cara aqui, ele tem um parafuso ou 16 parafusos a menos e realmente, né, não dá mais para fazer de jeito. Aí ele põe a porra da balança do lado da cama, acorda e pesa. Acorda e pesa. Naquela loucura de fissura, de balança. Não vai, velho. Não vai. Como o cortisol alto destrói o shape silenciosamente? É mais ou menos o que eu acabei de falar aqui, né? O que acontece? Quando você deixa o cortisol aumentar, é porque é exatamente isso que está acontecendo. Você não está alimentando da forma correta, então você não está gerando um aumento do metabolismo, você não aumentando o metabolismo, jogando macronutrientes, você vai gerar um aumento do cortisol, você aumenta o cortisol, você vai ter a quebra do músculo para utilizar ele como alimento. Então vai gerar um catabolismo. O catabolismo é vindo a partir do cortisol. Então vai aumentar sua fome, vai reter líquido, vai reduzir a sua recuperação, vai fazer tudo, vai pôr tudo lento. Então, como que ele destrói? Destruindo seu músculo e deixando gordura. Simples. E o estresse lá no alto? E o estresse lá no alto. O que acontece quando você treina com proteína baixa? Acontece que você está tentando andar com o carro sem gasolina. Praticamente isso. Então, ou então você está tentando, por exemplo, você está tentando andar com o carro sem gasolina, porque você está gerando uma inflamação e aí você não tem uma cintura proteica, você não vai recuperar
Se você não recupera, você não constrói. Então, é É assim. porque a proteína, ela é construtora, não só de músculo, né? De pele, de cabelo, de tudo. Então, se não faz a ingestão da proteína, não Então vai. é assim. Por isso que nós dizemos muito. Tinha aquele mito que você jogava a proteína no pós-treino por causa disso, porque ela tem a ideia de construir músculo. Então entendia-se que se você jogasse após o treino, você estaria construindo, proporcionando a construção, né, e recuperação muscular. Mas não é bem assim. Porque o que acontece? Como você teve gasto calórico, primeiro o corpo vai fazer a recuperação energética. Essa recuperação energética é a energia que ele precisa. E energia é carboidrato. Então, primeiro ele precisa de carboidrato, depois ele precisa de proteína. Então, nós precisamos dar o macronutriente certo na hora certa. Entende? Então, é sobre isso. Então, não é que não é certo jogar ele pós-treino. Ele é certo para jogar na hora certa. Então, tem a hora de jogar ele. Mas não sendo pós-treino. Pós-treino é melhor no carboidrato. Porque o corpo, naquele momento, está precisando de energia. E energia vem para ele como carboidrato. E uma quantidade certa, né? Não é, porque eu comi 3 ovos, Você vai lá e vai pegar 3 sachês de 20 gramas de doce de leite e vai jogar para dentro. Eu vi o fisiculturista fazendo. Não, o meu parceiro, o cara tem 130 quilos de massa. não tem resistência à insulina. 8% de gordura. O cara tá... Você tá entendendo? Calma, dá uma seguradinha aí. Vamos calcular para você. Pode até jogar? Pode. Uma quantidade certa. No seu caso aí, olhando aqui para você aqui, ó. Umas 2 graminhas. Saudade. Não, vai ser menos que uma colherzinha de como que é? De chá. Chá, café, sobremesa. Café menos. Não, vai ser de café. Vai ser uma colherzinha de café e olha lá. Sem deixar para ir pingar nas bordas. Aí você vai começar assim. Aí daí um tempo, talvez a gente pode aumentar, pelo menos para um sachê. Mas eu acho que começa assim. Por que mulheres acordam inchadas sem ter saído da dieta? Olha, o primeiro pode ser avisando que vai vir um ciclo menstrual, né? Porque aí, questão de estrogênio, né? Aí gera uma retenção, né? Por causa da aldosterona, e aí eleva o cortisol e já dá o sinal para o corpo. Geralmente, né? Não podemos radicalizar, também não podemos falar que é todos os casos. Isso. Nós temos que fazer uma avaliação desse paciente para ver por que está acontecendo isso. Mas se tiver indo Nesse tudo cenário, certinho, quando dá esse cenário, é porque tá vindo um aviso que tá vindo um ciclo menstrual. É normal. Algumas pessoas só respondem a HIIT. Por quê? Primeiro, o que é HIIT? HIIT Para quem não conhece. é um treino intenso intervalado, né? Então, você submete ao seu corpo a uma situação mais... Você chegar no seu extremo e dar uma recuperação. Ou você chegar no seu extremo e chegar no máximo e no mínimo. Então, são essas situações para você levar o seu corpo num nível mais alto. Por exemplo, você vai entrar na sua esteira, você vai correr 30 segundos no seu máximo e você vai parar por 30 segundos para o seu corpo recuperar. Isso seria um tiro. E aí um total aí que você faz 10 tiros, seria, por exemplo, 10 minutos de HIIT. Você dando 10 tiros de 30 a 30. Isso é um exemplo, mas tem vários. Você pode fazer intensidade alta e lenta, intensidade alta e repouso. Então tem várias formas que o seu professor pode montar para você. Ele é interessante porque ele não deixa o corpo adaptar. Porque você está sempre superando. Você vai começar ali o seu máximo na velocidade 12 da esteira, daqui a um dia você já está na velocidade 15. Então você está sempre se desafiando. Então isso vai fazer com que o corpo não adapta. Agora, se você caminha todo dia 20, 30 minutos na velocidade 6, o corpo vai adaptar muito fácil a essa situação moderada. Não, e sem contar que é rápido, né? Igual caminhar todos os dias 30 minutos. O HIIT aí, às vezes 15 minutos, você não vê. Mas aí, só me entendendo o que ela falou, ela quis dizer que você vai ter o mesmo gasto calórico e menos tempo.
Porque é igual a gente falar, E é mais qual que é a divertido. diferença de você andar 5 metros, 5 quilômetros e correr 5 quilômetros? É só o tempo de percurso, Isso, né? Então, o gasto calórico vai ser o mesmo, isso. né? Você vai ter o mesmo gasto calórico dos 5 quilômetros. A diferença é que você vai ter esse mesmo gasto calórico em tempos diferentes. Um vai ser um tempo longo, outro vai ser um tempo curto. Porque um você foi correndo, o outro você vai. E por ser mais desafiador, é mais gostoso de fazer. Bem mais gostoso. O lado sombrio de treinar 7 vezes na semana, qual seria? Vai, estresse, né? Porque aí te força uma disciplina muito rígida, cai seu resultado, porque o que acontece? Você está dando muito estímulo para pouca recuperação, porque não está tendo descanso, e aí não vai resistir ali, não vai existir uma supercompensação. Então, por exemplo, você vem aqui direto, 7 dias na semana treinando, é pancada, porque você não está dando tempo pro seu corpo descansar, você não está dando tempo pro seu cérebro descansar, você não está dando. Então, isso pode vir, que pode, no acúmulo disso, não ser benéfico. Certo. Pré-treino não resolve falta de energia, por quê? Porque a falta de energia, ou é o erro na dieta, ou é a falta de descanso, sono, ou é o cortisol que está alto. Então você tem 3 problemas por essa falta de energia. Você não está comendo carboidrato na hora certa, ou você não está comendo carboidrato com medo de engordar, ou você não está descansando para repor suas energias, ou o seu cortisol está alto por algum motivo hormonal. Aqui a gente poderia também encaixar texto baixo, né? Porque causa uma indisposição também muito grande, né? Mas a texto baixo aumenta o cortisol. Então, automaticamente, o cortisol estando alto vai ser um fator Determinante. de texto. Por que muita TPC falha? Isso é muito relativo. Hoje já mudou muito, né? Como que chama TPC? Terapia pós-ciclo. Isso, terapia pós-ciclo. Então, o que acontece? É porque muita gente foca só no CERMS e ignora tireoide, cortisol, prolactina e composição corporal, e outros não faz direito, ou outros demorou demais para fazer, né? Porque existe vários tipos de TPC hoje. O mais antigo, que é aquele que você fazia sem best cruz, você faz 16 semanas e faz um TPC para recuperar o eixo, ele tem que ser bem feitinho, né? E aí tem pessoa que vem quase um ano tomando texto direto, aí depois quer fazer um TPCzinho básico e quer que o negócio volte tudo rápido, tranquilo. Então, assim, geralmente ele falha por erro mesmo, por ignorância da pessoa que está usando o hormônio. Ele, por aquele momento, tá sempre bom, ele vai se omitindo em fazer, na hora que vê, ele já está quase um ano tomando direto e cada vez que passa se torna mais difícil. E aí ele não comunica, aí ele vai trocando de médico, porque ele acha que ele é mais esperto que os médicos, e aí acaba dando errado. Hormônio mal ajustado gera compulsão? Pode gerar, pode gerar. Porque tudo que é medicamento, é o que eu sempre falo, o medicamento nunca é vilão. O vilão é o mau uso. Porque o mau uso faz você errar nas doses, e o erro na dose faz esse medicamento virar uma droga. Então, qualquer medicamento vai ser maléfico se você errar a dosagem. Então, não é só o hormônio que causa colateral. Todos os medicamentos causam colateral. Tudo depende da dose, do porquê e para quê. Então, é sempre isso. Então, não pode generalizar. É porque as pessoas sempre fazem um mau uso de um devido medicamento. Então, esse é o grande problema. Então, não é que ele vai gerar a compulsão. É ele talvez ter excedido em alguns dele, que aí faz com que gere o descontrole. E aí ele vai, joga muito alto, leptina baixa, grelina aumenta, cortisol aumenta, e aí isso vai gerando descontrole. Mas por que gerou descontrole? Porque ele não teve a dosagem certa, os medicamentos certos,
na quantia certa, na dosagem certa, e etc, etc. Então, praticamente, resumindo, ele foi lá no corredor da academia, ouviu o Bombadinho falando lá que ele toma porra do caralho, ele foi lá e comprou a porra do caralho e tomou por conta própria. Aí vai dar a compulsão e o descontrole, porque ele tá fazendo por conta própria. Suar muito significa treinar bem? Não. Geralmente é porque a academia tá sem ar, parceiro. Não, tô brincando, mas é o que acontece. Suar é o corpo regulando seu corpo internamente. Então, o fato de você estar transpirando é porque o treino pode estar intenso, ou pode estar muito quente naquele momento, ou diversos fatores que contribuem para você estar eliminando essa água, porque o corpo está jogando essa água de fora para dentro, de dentro para fora, para poder controlar a temperatura interna do corpo, porque a temperatura interna tem que permanecer, né, lá nos seus 36 graus. Então, a partir do momento que baixa ou aumenta, ela vai fazer uma situação para que controle essa temperatura. Uma delas é a forma de suar. E aí você entende o seguinte: o quanto você suou é o dobro que você tem que tomar de água. Só para você entender. Então você suou, mas professor, eu fui lá na balança, pesei, diminui. É claro, porra, saiu água de dentro do seu corpo. Você não quer que a balança diminui? Mas na hora que você pôr a água para dentro, vai voltar ao normal. Então é só isso. Certo. Pessoas com genética boa precisam de hormônios? Cara, falar que precisa de hormônio que é muito relativo, né? Falar que eu preciso, não, é o que você almeja. Primeiro ponto. Ninguém precisa de nada. Depende do que você almeja para você. Agora, não, aí chegou uma situação que o cara chegou nos seus 40 anos e tá lá, começou a precisar fazer um TRT. Aí é diferente, aí ele tá fazendo uma terapia de reposição de testosterona, né, devido à testosterona dele não ter acompanhado, ter dado queda, e para ele tentar viver um pouco melhor. Mas, porém, contudo, todavia, não existe genética boa, não existe genética ruim, depende do que você almeja. Tem cara que tem mais facilidade? Tem um corpo mesomorfo, tem um corpo massa, que ele já, o pouco que ele ganha já vem definido, os pedreirão da vida aí, que você passa na obra e fala, pô, o cara nunca entrou na academia, olha o shape do cara, tá lá batendo uma marmita desse tamanho, macarrão, arroz, batata, carne, aquela loucura, só tem arroz e macarrão, arroz e macarrão. Pão com mortadela? Porra, e come lá na colherada aqui, jogando água pra dentro, entendeu? Então, assim, tem algum momento, contribui, claro, e a maioria dos fisiculturistas que são pro-card é porque que veio desse shape, né, de uma boa genética. Mas temos caminho para todo mundo. Mulheres que têm dificuldade de travar o abdômen, mesmo sendo magras, por quê? Porque com certeza o cortisol dela está desregulado. Porque ela é magrinha e ela tem aquela pochetezinha, né, que não some. Então isso aí é uma retenção devido ao cortisol, isso aí é uma gordura devido ao cortisol, mais uma retenção, que também pode ser uma questão de insulínica. Então ela tem um medo de comer um carboidrato, aí gera uma resistência insulínica, ela não toma o tanto de água que precisa, ela gera uma retenção, ou também algum hormônio que está desregulando também está gerando essa retenção, e ela tem o cortisol que está um pouquinho alto por causa que toma um anticoncepcional que aumenta a progesterona e etc, e aí dá essa situação. Déficit agressivo destrói metabolismo? Sim, porque se você dá um déficit muito agressivo, você vai despencar o seu T3, aí você vai cair a sua força, e aí depois vai ter um rebote ainda. Vai ser muito destruidor. Secagem rápida quase sempre destrói o shape depois? Secagem rápida é só com toalha, né? Aí se você comprar uma toalha, você consegue fazer uma secagem rápida. Ou um secador, né? O secador também você consegue. Caso contrário, você vai perder mais músculo do que gordura. Consequentemente, você vai desregular os hormônios e você vai ter perca de apetite, porque certamente você está usando algum estimulante que vai inibir o seu apetite. Aeróbio em jejum pode ser ruim? Pode.
Pode. Se for mal feito, pode. Porque se ele for mal feito, novamente nós vamos dizer, ele vai aumentar o cortisol, vai baixar a glicose, vai gerar catabolismo. Como identificar saturação mental antes da física? Uai, é porque tá irritado. Irritabilidade é o primeiro, né? Aí essa irritabilidade faz ele quebrar a rotina. Essa irritabilidade faz ele ficar desmotivado, faz ele ficar nervoso, faz ele chutar o balde. E aí ele fala, não vou pra aquela porra da academia não. Vou sentar aqui e vou tomar uma. Aí em vez, aí piora mais ainda. Por que mulheres incham com creatina e outras não? Olha, aí são uns estudos aí que fala controvérsia, e aí é particular mesmo. Pode ser uma genética, mas pode ser a falta de hidratação. Eu acho que pode ser mais por falta de hidratação, porque se você consome a creatina, a ideia da creatina é jogar a água para dentro do músculo, para na hora que fazer aquela situação ali do ciclo de Krebs, etc, 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 o músculo ter mais força. Porque o músculo, para ter mais força, ele precisa ter a água dentro dele. É a mesma situação do hormônio. O hormônio também faz com que o músculo joga mais água para dentro para ter mais força. Então a creatina é um hormônio, é uma ideia do hormônio, né? Lá atrás, bem pouquinho. Então quando você joga a creatina, ela faz efeito de um dia para o outro. Por quê? Porque ela está entrando dentro do seu músculo e está puxando a água de fora para dentro do músculo para te aumentar aquela situação de força, para na hora da sua execução da hipertrofia, do treino de força e hipertrofia. Então, se você toma uma creatina para puxar a água de fora para dentro e você não está dando água para isso acontecer, o corpo vai ter que regular isso de outra forma. Ele vai reter essa água. Aí ele vai reter. Não vai deixar jogar para dentro. Então, pode ser um dos casos. Mas isso é bem peculiar e tem que ser avaliado. Treinar pesado e não evoluir. Por quê? Isso nós já falamos, né? Isso é a falta... Ou ela não tem uma periodização, ou ela não tem consciência corporal, ou ela não tem uma rotina de treino bem feita, ou ela não usa os métodos ali, tenta fazer um negócio na tora. Então, vários pontos. Ele tem que ter uma periodização, ele tem que ter o descanso, ele tem que ter os métodos e uma consciência corporal. Panturrilha muda o shape feminino? Depende do shape. Ela pode deixar um pouco mais harmonioso, né? Mas também com cautela. Tem mulheres que já tem muito, tem que ter uma segurada. Tem mulheres que não tem que trabalhar um pouco. Então, tudo na sua cautela. Nunca é certo. Homens perdem libido na TPC mesmo fazendo certo? Sim. Pode desregular. Pode desregular aí a prolactina, pode aumentar o cortisol. Isso é muito feed. Por isso você tem que ter uma pessoa que te acompanha para você ir dando os feed ali para ele ajustar toda a situação medicamentosa ali. É bem complicado. TPC é bem complicado. Fazer certinho, o negócio voltar top, tem que ter um cara bom e não ter só um cara bom orientando, mas ter um cara bom de disciplina para fazer tudo aquilo como o orientador está passando. Esse é o grande problema. Porque o libido é muito mais cabeça do que propriamente hormônio. Não é só testosterona que aumenta a libido. O libido está mais aqui do que aqui. Por que pessoas comem pouco, treinam muito e travam no resultado? Uai, você matou a charada. Se ela come pouco, certamente o que está menos tendo aí é o carboidrato. Então, se ela está com pouco carboidrato, ela não está dando energia. Se não tem energia, aumenta o cortisol. Se aumenta o cortisol, o metabolismo vai desregular para compensar.
Então vai bagunçar todo o esquema. Então a pessoa quer ir treinar, quer ter uma resposta, mas não quer comer. Ah, não, vou comer carboidrato, você tá louco? Vou engordar? Por quê? Porque ele tem aquele trauma antigo que a porra da pizza que ele comia é igual o arroz, né? Bonitinho, que ele come antes do treino. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é gordice, uma coisa é carboidrato branco, ruim, que faz ele engordar. Outra coisa é carboidrato bom, limpo e que faz ele construir músculo. Déficit ou superávit exagerado? Qual o pior? Todos os dois, tudo que é exagerado vai dar errado. Tudo que é exagerado vai roubar a performance. Não existe nada que é. Nada exagerado funciona. Tudo tem que ser na quantidade certa. Metabolismo lento existe? Existe. Com certeza, o cara que está sedentário vai deixar o metabolismo dele lento. Né? Dieta ruim, sono ruim, sem músculo, gordura alta. Isso praticamente vai deixar o metabolismo lá embaixo. Por que shape perfeito exige inteligência e não força? Porque você precisa da disciplina, mais a estratégia para fazer você usar essa força da maneira correta. Então não adianta você ter só a força. Você tem que ter disciplina de ir todo dia, de fazer todo dia certo. Você tem que ter a estratégia para fazer na quantidade certa, na medida certa, os exercícios certos, a comida certa, para esse conjunto gerar a força. Aí essa força vai ser bem utilizada. Agora, se você não faz nenhum desses aqui e só tem força, vai dar em nada. Pronto, encerrei minhas perguntas. Então hoje era mais ou menos isso que nós queríamos falar, né? E o resultado o resultado não é sobre sofrimento, é sobre a direção, é sobre entender o corpo e não lutar contra ele. É exatamente isso que eu faço com cada dos nossos alunos que vem e nos procura e que passa a fazer parte do método Restart. O método Restart nós dá um ponto de reinício, reseta aquele passado e dá um novo estilo de vida pro cara, dentro do caminho que ele quer seguir. Então nós vamos alinhar o corpo, o treino, a dieta, a parte hormonal, a parte todo o caminho que precisa para dar todo o caminho para ele fluir e fazendo ele esquecer do passado. Não existe, meu peso ideal. Não existe peso ideal, existe percentuais ideais. Então, quando tudo anda encaixado, o resultado vem. Ele demora um pouco, demora sempre. Porque precisa de disciplina e constância. Mas o resultado vai vir, se você tiver os dois. Tá? Então, se você gostou do que nós falamos aqui, se você achou interessante e relevante tudo isso que nós falamos aqui, sobre treino, sobre dieta, sobre protocolo, sobre hormônio, sobre monitoramento completo do corpo, fica à vontade, chama nós aqui no direct e pergunta, clica no link da bio, toda bio tem um link que você pode clicar, vai direto no meu WhatsApp, no WhatsApp da Lívia, do suporte, e pergunta mais a respeito do método Restart, pergunta como que é esse trabalho, vem pro time Turcão, vai fazer parte desse time aí que tem uns sucessos acontecendo aí. Inclusive nós vamos trazer um aluno aqui para dar um depoimento. Bem bacana, de muito tempo que está com nós e de repente uma virada de chave sensacional. Beleza? Então é sobre isso aí. Obrigado mais uma vez. Tamo junto.